Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o primeiro reinado do Brasil, o reinado de Dom Pedro I. No dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil e o Dom Pedro foi coroado no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Entretanto, Portugal a princípio não vai aceitar aí a independência do Brasil, não vai querer, inclusive tendo guerras no Brasil por causa aí da independência. Muitos portugueses não aceitavam. Então o Dom Pedro teve que fazer um acordo de paz e aliança com Portugal, pagando aí de indenização mais de 5 milhões de libras esterlinas, que era um dinheiro muito grande para a época, fazendo com que Portugal aceitasse e o Brasil acabasse entrando em crise econômica, pois teve que pedir um empréstimo para a grande potência que era a Inglaterra. Isso fez com que o Brasil entrasse em crise econômica. Dom Pedro I teve que emitir muitas cédulas de dinheiro, gerando uma inflação muito grande e aumentando ainda mais a crise. Fatores que foram decisivos para a quebra do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que foi instituído por Dom João, foi quebrado. Duas pessoas que ajudaram aí na independência foram a Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, e o José Bonifácio, que era considerado patriarca da independência. A partir da independência do Brasil, Dom Pedro I propõe aí uma constituição e para essa constituição ele cria uma Assembleia Constituinte. Ele quer que várias pessoas possam opinar sobre como fazer essa constituição. Então ele vai chamar aí pessoas como funcionários públicos, militares, padres, advogados, proprietários de grandes terras, tá? Para a Assembleia Constituinte. Então Dom Pedro não fica satisfeito com a Assembleia Constituinte. De uma maneira autoritária, ele dissolui a Assembleia Constituinte, tira todos os participantes da Assembleia Constituinte, inclusive demitindo José Bonifácio, que era considerado o patriarca da independência. A partir daí, o Dom Pedro vai montar a sua própria Constituição, que vai ser outorgada em 1824. A Constituição de 1824 tinha 4 poderes. O primeiro poder era o poder executivo, responsável pelas ações do governo. O segundo poder era o poder legislativo, que ficava responsável por fazer as leis. E o terceiro era o judiciário, responsável por julgar pessoas e leis. Por fim, ainda tinha o poder moderador, que era o poder do imperador e que poderia intervir aí nos outros 3 poderes. Além disso, a Constituição de 1824 garantiu aí a propriedade privada e o direito de ter escravos, grande feito aí para a elite econômica do Brasil. Outra coisa foi colocar o catolicismo como religião oficial do Império. O catolicismo era a principal religião. E ainda o voto era indireto e censitário, ou seja, você precisava ter uma renda para votar e ou uma renda para ser votado. Na questão política, os partidos vão se dividir em dois: os conservadores, amigos do imperador, e os liberais, que eram considerados inimigos das propostas do imperador, eram favoráveis aí à liberdade de culto, à tolerância religiosa, à educação aí sem os poderes da igreja, e também era favorável a todas as propostas contra o autoritarismo do imperador. Em Pernambuco vai se dar uma revolta contra o imperador, liderados aí por Cipriano Barata, que tinha um jornal chamado Sentinela da Liberdade, onde ele defendia a liberdade de imprensa, defendia também um governo mais liberal e voltado ao Pacto Federativo. O Dom Pedro I vai prender o Cipriano Barata em 1823 e só vai soltá-lo em 1830. O outro líder era um religioso, Frei Caneca, que também tinha um jornal chamado aí de Tifes Pernambucano, era contra o autoritarismo e a favor da república, e vai chamar o povo para a guerra na chamada Confederação do Equador. As províncias que vão aderir aí à Confederação do Equador serão Pernambuco, Piauí, Ceará e Paraíba. O Dom Pedro I vai reagir reprimindo a revolta, matando boa parte dos revoltosos, inclusive o Frei Caneca, que será fuzilado. O Frei Caneca será fuzilado porque nenhum carrasco quis matá-lo. Além dessas divergências políticas, a Guerra da Cisplatina e o conflito pelo trono português faz com que o Dom Pedro I acabe abdicando do poder em favor do seu filho,
o Pedro de Alcântara. O problema é que o Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, não tinha capacidade ainda de governar. Por isso era preciso que no período em que ele ainda não atingisse a maioridade, o governo brasileiro fosse governado pelos chamados regentes. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!